Herbert Amazonas é o candidato do PSTU à Prefeitura de Manaus e encerra essa segunda rodada de entrevistas da Rede Diário de Comunicação. O PSTU está na disputa majoritária em Manaus com uma chapa puro sangue, que tem como vice Ivete Egas, candidata a vice-prefeita, né? O senhor começou a campanha dizendo que não tinha dinheiro para contratar uma boa produtora e que talvez seria difícil colocar os programas no ar. No início foi difícil, a gente viu a qualidade dos programas, mas agora na reta final deu uma boa melhorada. O que aconteceu, candidato? Finalmente chegou o dinheiro para a campanha? Mas me diga, se você gostou? Muito bom, bom, né? Programa bom, qualidade boa. No meu programa, eu falo que nós trabalhadores, nós temos condições de governar essa cidade, que nós trabalhamos e produzimos a riqueza desse país, certo? E o que é que acontece com esse programa? Foi exatamente isso que aconteceu. Um companheiro trabalhador, ele doou, né, esses serviços por um preço bem acessível, que o partido teve possibilidade de pagar, né, com a ajuda de outros companheiros. E quem faz aquele programa é um rapaz chamado Luiz Carlos, que faz aquele programa Luta Tribal lá na Rede TV. Não tem nenhum segredo, não tem nenhum investimento de nenhum empresário, porque nós somos contra isso. Que é uma contribuição de um companheiro que achou que nós deveríamos ter de apresentar um trabalho, um programa de qualidade. E eu quero até agradecer ele por esse trabalho que ele fez para a gente, que está sendo bastante elogiado por todas as pessoas do meio de comunicação. O senhor pode revelar quanto foi que custou? Na verdade, eu nem sei quanto custou, porque foi um companheiro nosso petroleiro, certo? Que pegou e fez o pagamento. Nem passou pela gente assim um pagamento, eles acertaram entre eles. Candidato, falando agora em reta final de campanha, você já falou da evolução do seu programa. Queria que o senhor fizesse um balanço da sua campanha nesses meses. Como é que o senhor avalia? Esse processo eleitoral, eu até andei falando lá no partido que, para mim, particularmente, assim, ele foi muito importante, porque eu achei que nessa eleição eu aprendi muito mais coisas do que nas eleições passadas, né? Eu tive a oportunidade de debater com as pessoas, debater com a população, e eu vi que tem condições da gente ter um trabalho mais firme junto deles e com a presença maior do partido, porque a nossa população, principalmente a periférica, ela fica muito abandonada, né? E quando chega o período eleitoral, é que os candidatos do governo encostam lá, prometendo que vai resolver o problema, que passa sobre a questão de água, moradia, essas coisas todas, né? E eu achei que para nós, para o partido, que foi chegou até a construção desse programa novo aí, nosso, né? Foi todo um processo de aprendizado. Eu acho que foi uma das melhores campanhas assim para o partido, essa participação. Com todo esse mega show dos outros candidatos, assim, né? Deu para a gente sair desse processo, assim, eu acho que com um balanço positivo, assim, para a gente. O senhor, para as próximas eleições, pensa em uma mudança de estratégia para atingir o eleitorado? Eu sou bastante questionado, e os companheiros do partido também, por que eu não saio numa candidatura proporcional, numa candidatura ou para vereança, deputado estadual, certo? Então há muito esse questionamento das pessoas, que diz, pô, eu até poderia votar em você, no senhor, depende da pessoa que fala comigo, né? Mas eu queria tanto que tivesse um deputado estadual, um vereador. E eu acho que nós vamos fazer o possível para fazer esse debate para as próximas eleições, né? Talvez a gente vá disputar uma cadeira lá da Câmara dos Deputados, né, na Assembleia Legislativa, e botar uma cadeira dessa a serviço das lutas da nossa cidade, a serviço da população, que ali é uma casa praticamente fechada, ali é um faz de conta, né? E provavelmente uma candidatura como a nossa, ela possa dar um impulso muito grande assim nas organizações do movimento social. Não fazer teatro como boa parte são utilizadas
hoje por alguns candidatos, né, que utilizam aqueles movimentos só se autopromover, né? E se você, quando faz o balanço das intervenções deles, não tem resultado nenhum para a sociedade, para a nossa cidade, nem para a comunidade. Aí talvez a gente avalie e possa atender essas reivindicações aí na questão da candidatura proporcional. O candidato Navarro, na entrevista que concedeu para nós, disse que tentou durante um ano fazer uma aliança com o PSTU e com o PSOL, né? E que por uma briga de vocês, do PSTU e do PSOL, né, não foi possível uma aliança entre os três e cada um foi para um lado. Até hoje, o companheiro Navarro, ele não me disse o que aconteceu com ele. Porque é verdade, nós tivemos um problema com os companheiros do PSOL, né? O PSOL é tipo o PT, assim, uma coxa de retalho, várias facções políticas, vários micros partidozinhos dentro deles, e eles não conseguem se entender, certo? E uma dessas organizações nos atacou, assim, numa questão de princípio. Chegou a fazer uma calúnia contra nós lá em São Paulo, em São José dos Campos, que o PSTU tinha contribuído para uma demissão de um dirigente sindical lá e que nós ficamos do lado dos empresários. É uma calúnia isso, porque a nossa organização é uma organização que não tem vínculo nenhum com nenhum empresário, com nenhum poder público. E aí nós achamos o seguinte, que eles deveriam fazer uma autocrítica para a gente poder caminhar junto, porque, vê bem, eu lhe acuso, eu lhe faço uma acusação, e como é que nós podemos ter alguma relação comercial ou política se você me acusa de qualquer outro adjetivo aí, e a nossa moral, e o nosso respeito, a nossa convivência, nós vamos esquecer só pelo simples fato eleitoral, por causa de voto, né? Então o que aconteceu? Não deu para a gente fechar aqui a aliança por causa desse problema, né? E o pessoal, ele estava meio querendo trazer outras legendas para junto do nosso arco de aliança. E o nosso arco de aliança é PCB, PSOL e PSTU. Nesse desentendimento, o Navarro ficou chateado, porque nós não conseguimos fechar a coligação dos três partidos, né? E se chateou e nunca mais comentou nada, ficou emburrado para lá e acabou lançando a candidatura dele. Mas nós queríamos sair junto com eles, né? Não foi possível porque ele não teve a sensibilidade, o tato e a paciência, né, de entender que aquele momento ali era um momento que o pessoal não poderia ir, mas nós poderíamos estar juntos. Agora, o senhor fala na possibilidade de uma disputa para um cargo proporcional, mas hoje o PSTU, nem o PSTU, nem o PSOL, nem o PCB conseguiriam sozinhos eleger um candidato, né? Pela proporcionalidade de votos. Aí, majoritário que você fala? Não, proporcional, porque precisaria hoje, para eleger um vereador, ter pelo menos 23 mil votos da legenda, né? Nestas eleições. Para deputado estadual é muito mais do que isso. Então, sem essa estratégia, o senhor não acha que é chover no molhado? É só entrar na eleição para participar e não para conseguir vencer ou eleger um parlamentar que seja? É meio difícil, certo? Mas eu acho que a possibilidade, se algum desses companheiros eles meterem a cara e a gente fazer um trabalho sincronizado e num público que nós podemos atingir, eu acho que a gente poderia ter elegido aí um vereador trabalhando conjuntamente, mais profissional, mais centrado, num trabalho bem elaborado, né? Eu achava que haveria possibilidade da gente talvez eleger um vereador. E sobre a questão também aí da Assembleia Legislativa, se a gente conseguir sentar, elaborar, traçar uns projetos bem pé no chão, há a possibilidade, eu acho que sim, da gente conseguir eleger com todo o poderio econômico. Agora, o problema é essa questão de você ter essas organizações com esse pensamento, com essa dedicação e essa preocupação de arregaçar a manga e fazer um trabalho que ele não é fácil, é difícil, né? E a gente espera que os companheiros consigam entender isso,
né? E sobre a questão de chover no molhado, com as candidaturas majoritárias, o meu primeiro programa eu falei sobre a questão do abastecimento de água. Foi na sexta-feira, mais ou menos. Quando foi na segunda-feira, a Amazonas Ambiental soltou uma nota falando sobre o abastecimento de água, um comercial que a gente está vendo que foi um comercial rapidinho para responder a questão do abastecimento de água. Depois as outras candidaturas ainda passaram uma semana para começar a reivindicar o problema do abastecimento de água. Quando foi na outra semana, o Omar foi com aquelas torneiras nos bairros já oferecendo água, tentando resolver provisoriamente essa questão da água. Por exemplo, eu nem sou nenhum parlamentar e não tenho nenhum cargo no executivo, mas uma simples reclamação de um programa eleitoral gera toda uma polêmica e as autoridades vão correr atrás para solucionar o problema, porque pegou, né, um problema sério e que ficou muito assim exposto essa discussão da questão do abastecimento de água. Então, a gente pode não ser eleito, porque é difícil você enfrentar essas megas candidaturas, né? Porque são mega show, na verdade, certo? São os popstar aí, as candidaturas deles, né? Mas é importante a gente fazer esse debate mais pé no chão, da realidade, tirar um pouco desse show aí que eles fazem, para a gente refletir, para a gente ver que é uma farsa, não vai ter solução de problema nenhum com essa turma. Eles governam a gente há muito tempo. Eu fiz um programa hoje que eu falo que a nossa cidade é a quarta cidade, mas isso não reflete no dia a dia da nossa população. Não reflete. Aí nós temos a Vanessa, que diz que ela não sabe fazer, mas os amigos dela sabem. Aí nós temos o Pauderney e o Sabino, que sempre apoiaram o amazonino que vendeu a Cosama. O Henrique Oliveira, querendo ressuscitar o Alfredo, e o Arthur até ministro já foi. O Serafim entregou a administração na mão do filho dele. Quer o quê? Quer o quê essas candidaturas? Certo? Todos tiveram oportunidade e resolver esses problemas, que esses problemas de abastecimento, a questão do transporte, a infraestrutura, a falta de água, essas coisas todas, educação, saúde, não são problemas que foi aqui na gestão só do amazonino, certo? Há uma doença crônica de falta de investimento do poder público nos serviços públicos. Agora, candidato, o senhor falou da necessidade de união dos partidos socialistas, mas o senhor acredita que sem uma mudança de estratégia, de perfil, de abordagem, é possível uma eleição? A gente viu no caso do ex-presidente Lula que ele precisou mudar a maneira de abordar o eleitor para conseguir ser eleito. O senhor acredita que não passa por aí também a necessidade de mudança no posicionamento, na postura de vocês? Eu acho que passa. Eu vi nessa eleição que é importante você... uma coisa é você falar para uma quantidade enorme de trabalhador que está numa assembleia, certo? Né? E outra coisa é você falar com o público através da televisão que está lá sentadinho na casa dele, né? Então isso também fez parte do processo eleitoral, a gente compreender isso. Não sei se os outros companheiros das outras organizações de esquerda, né, eles estão enxergando isso também. Mas nós já tiramos nesse processo eleitoral isso como experiência para o nosso balanço, para a gente conseguir dar uma analisada aí de como nós vamos fazer isso daqui para frente. Entre as suas propostas, tem aqui estatização de toda a assistência médica, também estatização de alguns serviços como coleta de lixo, né, que hoje está na mão da iniciativa privada. Esse processo de estatização não está na contramão da história? Não, acho que é o seguinte, se você observar, em 2008 houve uma crise na Europa, uma crise nos Estados Unidos, e o primeiro órgão que os banqueiros correram para pedir socorro
E foi 1 trilhão que saiu dos cofres públicos de imposto da população, da classe trabalhadora. Os empresários correram para onde? Para o braço do Obama. E logo da primeira medida do Obama foi liberar 1 trilhão de dólares para socorrer os empresários, né? Então, é fácil você ser empresário com dinheiro público, é fácil você ter o império de saúde, certo? Sendo transferidos os serviços públicos que é prestado pelo poder público para a iniciativa privada. Até qualquer pessoa pode virar milionário desse jeito. Eu pego um colega meu, eu sou o prefeito, disse, abre uma portinha que eu vou mandar todos os serviços públicos de coleta de sangue, urina, fezes lá para o teu laboratório. Em 1 ano você tem um império. Aí é fácil. O senhor fala, inclusive, de estatização dos bancos. Como é que seria isso? Nós somos contra. Nós acreditamos que há a possibilidade da gente criar um banco municipal, certo? Para que a gente possa mexer a economia, né? Para você discutir a questão de investimento em agricultura, essas coisas todas, mas controlado por nós. Porque se você colocar na mão da iniciativa privada, vai ter problema, gente. A iniciativa privada está dizendo, ó, pensa no capital. Eles querem lucro, né? E para ter o lucro, para eles obterem os lucros, se for preciso passar, matar mãe e irmão, eles fazem, certo? Se a gente não tiver um órgão preocupado com o social, e isso que nós pensamos quando a gente fala na questão da estatização, é que nós queremos essas pequenas máquinas aí voltadas para atender esses problemas, que há possibilidade, 3,5 bilhões. Boa parte desse dinheiro, tudo é canalizado para a iniciativa privada. É muito fácil nesse país, os empresários, quantos a gente vê aqui, gente importante, que há 4, 5 anos estavam falidos, e hoje aparece nas pesquisas como cheio do dinheiro. Eu botando supermercadozinho e lá, o governo indo comprar a cesta básica de mim, o que é que vai acontecer comigo? Vou ficar rico, vou ficar cheio de dinheiro, é isso que acontece. O serviço público, ele é destinado a uma meia dúzia aí de amigos do poder e montam suas empresas e tem toda essa transferência de recursos para a iniciativa privada. Por isso que a gente se preocupa com a questão, por exemplo, do transporte coletivo, a questão da saúde, por exemplo, parte do dinheiro que a gente repassa para a iniciativa privada, por que a gente não constrói mais centros, né, hospitais nos bairros, utilize esses recursos para equipar esses hospitais, para que esses serviços sejam feitos no bairro mesmo, exame de sangue, de fezes, urina, é um exemplo que eu estou dando, até de uma ressonância magnética, de uma radiografia. Aí os amigos montam clínica e os serviços tudo é repassado para essa turma aí. É ruim. Isso aí porque é dinheiro que poderia estar sendo utilizado para que melhorasse a vida das pessoas e isso não acontece. O argumento que se usava para estatizar os serviços, ou para privatizar os serviços, quando era estatizado, é que o custo da máquina administrativa era muito alto, principalmente com o pagamento de servidores. E a gente vê, por exemplo, no Judiciário, no Tribunal de Contas, na Assembleia Legislativa, nos órgãos públicos de modo geral, o Ministério Público, os salários são muito além do que ganha o trabalhador, né? Alguns ganham, inclusive, aposentados que ganham acima do teto constitucional. Esse argumento, o senhor acha que é um argumento que convence ou não? Convenceu, né? Tanto é que muitas empresas foram privatizadas, certo? Mas aonde está o filho da classe média alta, o filho da alta burguesia, que são nesses poderes, não foi tocado, certo? Está todo mundo lá ganhando muito bem. E as empresas que elas ofereciam serviços sociais, certo? Que é um volume muito grande de capital, foi repassado para a iniciativa privada. E o que aconteceu? Resolveu o problema?
de abastecimento de água? Não. Resolveu o problema de atendimento de saúde para a população mais carente? Não. Tanto é que não resolveu, pessoal. Vocês viram quando o segundo programa meu, eu falo do problema da saúde do prefeito amazonino, né? Que ele ficou doente, teve um problema no coração e ele não foi buscar ajuda aqui. Ele foi buscar ajuda onde? Ele foi se recuperar, foi se tratar lá em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. Esse é o diagnóstico da saúde. Por que é que o prefeito não pôde ser atendido aqui? Porque é uma farsa, não existe um sistema de saúde equipado, preparado, para que possa atender a população da melhor maneira possível. Isso aí, se qualquer pessoa de sã consciência que pare e pense, vai ver que eles brincam com a população. O senhor está propondo aqui na área da educação 10% do PIB, né, para a educação pública, e diz aqui na sua proposta todas as crianças de 0 a 3 anos em creches públicas de qualidade. A gente sabe que faltam muitas creches, o amazonino falou em 1.000, aí depois disse que ia construir 100 e ainda não construiu nenhuma, né? Um prefeito tem 4 anos, como é que o senhor colocaria em 4 anos todas as crianças de 0 a 3 anos em creches de qualidade? Trabalhando e bastante. Por exemplo, se você entregar para as construtoras a construção disso aí, você vai gastar um dinheiro muito grande, né? E eu acho que não vai ter tempo. Mas se você fizer um mutirão num bairro, quantos operários nós temos lá? Quantos trabalhadores da construção civil tem nesses bairros? Quantos mestres de obra? Quantos engenheiros? Certo? Quando eu digo que a gente vai fazer um governo no debate junto com a população, é isso. Por isso que eu confio e eu sei que a gente pode fazer isso. Porque você tem o dinheiro, certo? Você tem o dinheiro. Então, e você vai estar gerando emprego ali e você vai estar com a comunidade construindo um negócio que vai ser para ela. Ela vai ter o maior interesse de agilizar, de fazer uma construção de qualidade, porque é para o filho deles, né? E por isso que eu falo com clareza, com firmeza, com convicção, com confiança, que a gente pode fazer muitas coisas aqui, né? Boa parte do que eu escrevo aí não é o assessor que fala para mim, é que eu sou daqui, eu moro aqui, eu vejo os problemas, né? Os meus colegas de trabalho, os meus amigos que moram nesses locais aí, que são com péssima infraestrutura, o poder público abandonou. A gente pode fazer algumas revoluçõezinhas na questão social nesses locais. Uma coisa é você dizer para quem você vai governar. Se eu for governar para a população pobre, carente, esses recursos vai estar à disposição de resolver esses problemas. Mas se eu for do grupo da moçada que está no poder, eu vou governar para quem? Para os empresários, que botaram dinheiro na minha campanha. Quando eu chegar lá no poder, o que eles vão dizer? Ô Herbert, e aí agora, ó, ganhou, bicho, como é que nós vamos fazer? Eu vou precisar aí das obras aí, nós vamos precisar... E vai cobrar. Em janeiro eu quero que aumente o preço da passagem do ônibus. E como é que os empresários vão dizer isso para mim, se não tem um centavo? Na minha candidatura de investimentos da iniciativa privada, né? Por isso que eu falo que há a possibilidade de a gente fazer muitas coisas. Agora, candidato, como é que o senhor pretende, qual seria a sua ideia para tirar Manaus dessa dependência que existe economicamente da Zona Franca, né? O senhor tem propostas para outro tipo de geração de renda, de emprego? Tenho, mas isso é uma proposta quase meio a longo prazo, porque nós aqui em Manaus, a nossa cidade, o nosso estado, nós temos as pessoas que mandam na cidade, mas nunca nenhuma pensou um projeto econômico. A borracha foi pensado lá pelos estrangeiros, certo? E vieram, saquearam aqui, foram embora e levaram nossa riqueza. Agora a Zona Franca são empresas estrangeiras, multinacionais,
que vêm aqui, levam boa parte da mão de obra, que é valorosa, qualificada, né? Levam todos esses lucros e fica aqui um enorme contingente de trabalhadores, de jovens lesionados, e que muitos vão ter sequela para o resto da vida. Nós temos condições aqui de ter indústria, fármaco, certo? Nós temos condições da nossa biodiversidade, a gente produzir remédios, essência, perfumes, mas os grandes laboratórios que mandam, nós somos uma província, nós somos uma colônia. Os grandes laboratórios que eu digo é o japonês, o alemão e o americano. Diz a floresta é intocável, é nossa. E ninguém mete a mão aí. Nós moramos numa área mais rica do planeta, em tudo praticamente. Mas ninguém pode mexer em nada, porque nós temos governos que são subservientes do império, do imperialismo. Aqui nós temos área que nem um amazonense pode botar o pé em reservas aí estrangeiras. Nós não concordamos com isso. Nós achamos, né, que esse aqui é um patrimônio nosso. Quem tem de administrar e organizar a economia somos nós. Agora, se os governantes eles baixam a cabeça e servem de simples gerente dos negócios dos estrangeiros, nós não aceitamos isso, de jeito nenhum. Candidato, geralmente os candidatos que estão na disputa mesmo pelo um cargo executivo, isso aconteceu para presidente da República, acontece para governador e para prefeito também, eles tentam fugir daqueles temas mais polêmicos, como a legalização do aborto, a criminalização da homofobia, a união estável de homossexuais, e todos esses temas estão incluídos aqui nas suas propostas, né? O senhor colocou isso só para contrariar ou o senhor defende mesmo essas causas? Não, não é para contrariar. Eu acho que as pessoas elas têm de ter liberdade e para viver da melhor maneira que elas acharem, certo? E a nossa sociedade é uma sociedade assim que ela é meio hipócrita, né? Então, o que é que tem de uma pessoa ter uma opção sexual, certo? Com a plenitude da vida dela, como a gente vê as agressões físicas, mortes, assassinato, né? Homofobia por causa da opção sexual da pessoa, né? Isso aí não é só o programa, nós acreditamos nisso, a minha organização defende isso, nós achamos que as pessoas têm de ter a ampla liberdade de opção sexual, né? Nós acreditamos que nós temos de combater o racismo, né? A agressão que as mulheres sofrem, né? Tudo isso aí que nós colocamos, nós batalhamos no dia a dia para que essa opressão, essas perseguições à minoria, elas sejam combatidas. E a nossa prefeitura, nós iríamos dar ter uma política para que a gente pudesse ter esse tipo de política mais ampla e mais debatida na nossa cidade. Agora, na questão do aborto, o senhor diz que para realizar aborto gratuitamente, sem burocracia, sim, não teria critério? Seria quem quisesse abortar, faria? É porque é o seguinte, nós temos uma sociedade que o capitalismo destruiu a juventude, né? Não existe uma orientação sexual, não existe educação, não existe na grade escolar nada que se refira a isso. Então o que é que acontece? A filha da população mais carente, pobre, ela faz o aborto lá no quintal da vizinha, certo? Mas tem as filhinhas de rico que fazem o mesmo aborto lá na clínica particular com toda uma equipe profissional para fazer esse serviço, certo? Então, por que se existe as clínicas que fazem isso, né? Se existem essas pessoas que precisam desse serviço, por que nós não vamos colocar um serviço público para cuidar da vida dessas pessoas? E aí debater a questão da educação sexual com elas, né? Então nós não achamos justo para uns toda uma condição de serviço, né, de hospital, de médicos, a serviço de uma minoria
que comete o mesmo crime que o pobre, a filha do pobre comete. E não acontece nada. Então, nós não temos medo de perder voto, nós dizemos que nós defendemos, não é defender o aborto, nós defendemos a vida. Porque, veja bem, quando uma moça dessa, uma mulher dessa, vai para o fundo do quintal para fazer um aborto desse, geralmente morre a mãe e a filha, ou o filho, né? Mas quando a mulher lá do rico, a filha do rico vai fazer, ela faz e comete o mesmo crime que a pobre comete, mas tanto a mãe como a filha ou o filho saem com vida desse processo, né? Então é isso que nós queremos fazer o debate na nossa cidade e nós queremos dar condições para que as pessoas possam ter a orientação sexual para ela entender que um filho tem de ser trabalhado, planejado, pensado, né? Que é um ser humano que nós vamos botar, né? Mas com essa desestruturação hoje que tem no nosso país, na nossa cidade, é difícil, então precisa o poder público, ele ter política para isso. Candidato, terminou nosso tempo, 30 minutos, mas o senhor ainda tem 1 minuto para fazer as considerações que achar necessárias. Tá bom. Eu estou com 52 anos, esses 52 anos da minha vida eu dediquei 30 a nossa luta aqui, nas lutas sociais, nas lutas, às vezes, pela meia passagem, por aumento de salário, por mais verba para a educação. E eu acredito nisso que eu faço, eu acredito que a política ela pode ser diferente, que a política, né, ela pode proporcionar, a única forma de proporcionar ou uma vida ruim para as pessoas ou uma vida boa, é a política. Porque nenhum cientista inventou outra coisa que não seja certo partido e o parlamento que administra a vida de cada um da gente. E eu acredito, eu participo para que a gente possa ter pessoas na política que possam implementar uma vida melhor, né? E eu acredito também que nós que produzimos a riqueza dessa cidade, desse país, né, nós fazemos a economia funcionar e nós acreditamos que nós podemos governar também. Certo? Eu não sou um político profissional, eu sou um trabalhador que eu participo da política, né? E eu acredito que a vida das pessoas, elas podem ser diferentes, se elas lutarem, se elas se organizarem, porque ninguém vai dar nada para nós, certo? Na história, historicamente, o poder nunca deu nada para a classe trabalhadora. Tudo foi arrancado através de muita luta, muito sofrimento e muita organização. E eu continuo essa luta. E quero o voto no dia 7 para o 16. E obrigado aí pela entrevista.